Está se iniciando mais um programa Lux Esotérica, o programa que traz para vocês estudos continuados de esoterismo, de ocultismo, da espiritualidade humana e da teosofia. Iniciamos mais esse programa com o mantra da vida una, um mantra que traz as influências da grande fraternidade branca para esse trabalho que se inicia. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. E assim sendo, meus amigos e amigas, ouvintes, deixamos aqui o nosso Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vós. Aqui quem está falando é Osmar de Carvalho, o coordenador da loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade que vocês acessam em www.esoterica.fm. O endereço aqui da rádio e a loja esotérica virtual em www.levir.com.br. Damos uma boa noite a todos que estão sintonizados conosco para darmos continuidade a este programa Lux Esotérica. Nesta segunda-feira, dia 14 de setembro, vamos continuar aqui o nosso estudo do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater. Este livro que foi editado no Brasil pela editora Pensamento, mas que não se encontra mais em catálogo, mas julgamos muitíssimo importante estarmos aqui abordando a temática de como nós somos influenciados e como nós influenciamos. Realmente poucas temáticas são tão importantes como essa. E chegamos aqui ao terceiro capítulo do livro O Lado Oculto das Coisas, e vamos então comentar alguns dos parágrafos desse capítulo, quando Leadbeater vai nos falar sobre como nós somos influenciados pelos planetas e as radiações que nós recebemos. Então diz o seguinte, Leadbeater, no livro O Lado Oculto das Coisas: o primeiro fato a considerar é que todas as coisas irradiam influência no meio em que se acham, e que o meio, por sua vez, lhes está sempre retribuindo a influência. Literalmente, todas as coisas, o sol, a lua, as estrelas, os anjos, os homens, os animais, as árvores e as pedras, tudo emite uma incessante corrente de vibrações, cada uma com seu tipo característico, não somente no mundo físico, mas também nos mundos sutis. Apenas um número limitado dessas radiações pode ser captado pelos nossos sentidos. Sentimos imediatamente o calor irradiado pelo sol ou pelo fogo, mas em geral passa despercebido à nossa consciência que nós próprios estamos constantemente irradiando calor. No entanto, se estendermos a mão para um radiômetro, o delicado instrumento reagirá ao calor que lhe é comunicado pela mão, até mesmo à distância de alguns centímetros, e começará a girar. Dizemos que a rosa tem um perfume e a margarida um pequeno perfume ou perfume nenhum. Sem embargo, a margarida está desprendendo partículas da mesma forma que a rosa. Acontece apenas que, num caso, tais partículas são perceptíveis aos nossos sentidos, e no outro não o são. Então, meus amigos, esse tópico aqui, abordado por Leadbeater, é de suma importância, ou seja, as radiações. Tudo no universo é vibração, e tudo está emitindo, e todos nós estamos recebendo as mais diversas influências. E este é realmente o motivo pelo qual
existe o lado oculto das coisas, e é por isso que nós precisamos nos conscientizar de todas as radiações que nós recebemos. Ainda mais no mundo moderno, onde a ciência justamente progride neste campo do invisível. A ciência hoje não está progredindo mais no campo daquilo que é perceptível nos nossos sentidos. Ela progride no mundo não só subatômico, mas no nível molecular. A astronomia, que antes pesquisava as frequências visíveis, as estrelas visíveis com os nossos sentidos, com a nossa visão, hoje já pesquisa no campo do infravermelho, das altas radiações, nas emissões de raio-x, nas emissões de raios gama, todo tipo de vibração, de radiação que não é perceptível pelos nossos sentidos. Então, numa outra obra, Leadbeater também comenta que a nossa grande ignorância é achar que o limite do que há para ser percebido é o limite exatamente dos nossos sentidos. Tenho a certeza, meus amigos, de que os nossos sentidos realmente são muitíssimo limitados e há muito mais radiações do que já o grande espectro de radiações que nós estamos sendo bombardeados. Nesse exato momento, quem dos nossos ouvintes que está numa grande cidade ou que está, perto de um centro urbano, vocês todos estão recebendo uma série enorme de vibrações na forma de ondas de rádio, de micro-ondas, torres de celulares já espalhadas por todos os centros urbanos. Então todos nós estamos recebendo não só as influências cósmicas naturais, mas estamos recebendo influências geradas por nós mesmos. E como o Leadbeater disse, nós muitas vezes não nos conscientizamos ou não estamos conscientes que nós constantemente também estamos emitindo essas vibrações, E continua Leadbeater aqui no 3º capítulo, tratando das radiações. Desde tempos remotos, acreditaram os homens que o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas exerciam influência sobre a vida humana. Hoje em dia, a maioria das pessoas limita-se a rir de semelhante crença, sem nada saber a esse respeito. Mas quem se der ao trabalho de fazer um estudo cuidadoso e imparcial de astrologia, descobrirá muita coisa que não pode ser levianamente posta de lado. Defrontar-se-á com muitos erros, não há dúvida, alguns bastante até ridículos. Encontrará, porém, um bom número de resultados exatos que não podem ser atribuídos razoavelmente a coincidências. Suas investigações o convencerão de que há inquestionavelmente algum fundamento nas pretensões dos astrólogos, embora ao mesmo tempo não deixe de observar que os sistemas dos astrólogos estão ainda longe de serem perfeitos. Quando atentamos para o espaço imenso que nos separa do planeta mais próximo, faz-se óbvio desde logo que devemos rejeitar a ideia de que possam eles exercer sobre nós uma ação física digna de ser considerada. E, além disso, se tal ação existe, parecerá que a sua força depende menos da posição do planeta no céu do que de sua proximidade da Terra, fator que geralmente não é levado em conta pelos astrólogos. Quanto mais nos determos no assunto, menos parece racional ou possível supor que os planetas influenciam a Terra ou seus habitantes de modo apreciável. No entanto, subsiste o fato de que uma teoria baseada nessa aparente impossibilidade funcione corretamente. A explicação talvez se encontre na circunstância de que, assim como o movimento dos ponteiros de um relógio indica a passagem do tempo, conquanto lhe não seja a causa,
Da mesma forma, os movimentos dos astros indicam a predominância de certas influências, sem absolutamente serem responsáveis por elas. Vejamos a luz de que o estudo do oculto projeta sobre esse assunto algo complexo. Realmente, aí nós temos outro tópico muito interessante, que muitos dos nossos amigos e amigas ouvintes, nós agradecemos a audiência no dia de hoje, sempre podem ter pensado a respeito, né? Sobre a astrologia. A astrologia, ela nos indica de que os planetas nos influenciam, né? E que isso se dá de acordo com o movimento desses planetas a partir do momento que nós nascemos, né? Desde a nossa tenra idade, conformando assim aquilo que é chamado em astrologia a nossa carta astrológica natal, né? Mas, de certa forma, muitos dos astrólogos não são capazes de informar, juntamente com toda aquela complexidade de símbolos que é a astrologia, no que se refere exatamente essa influência dos planetas. E é exatamente isso que nós vamos estudar a seguir. Porque a astrologia, com toda aquelas questões de signos, né, de casas, signo solar, o signo ascendente, o meio do céu, fundo do céu, né, as posições, as quadraturas, os trígonos, os sextis, né, todos os acidentes ali, conjunções que os planetas, né, têm dentro de um mapa astrológico e suas relações, na verdade são uma linguagem, né? Uma linguagem simbólica de uma realidade que está oculta por trás daqueles símbolos. Nós não devemos imaginar que como o próprio Leadbeater tentou colocar aqui, que é a influência física do planeta que nos influencia, né? Da mesma forma como nós sabemos que as pessoas nos influenciam, e não necessariamente é a presença física de uma pessoa que nos influencia. Muitas pessoas nos influenciam à distância, com o seu pensamento, com as suas emoções, e até as pessoas que já desapareceram através dos seus escritos, através das suas obras, ainda influenciam. E como é que uma pessoa que não existe mais, ou como uma pessoa que está longe de nós, ou como será que um planeta que está longe de nós nos influencia? É através desse mundo de radiações e de emissões que estão, obviamente, sendo emitidas por esses planetas, né? Não é pelo planeta físico, mas sim pela sua existência espiritual. E há também uma coisa muito importante a ser considerada, que tem a ver com a lei hermética das correspondências, é que o nosso próprio corpo, ele tem uma conformação, né, que tem semelhança com essa constituição do sistema solar, que é o tópico que nós vamos ver. Ou seja, quando a astrologia fala do planeta Marte, né, que rege, por exemplo, né, o elemento do ferro, por exemplo, né, isso é da simbólica astrológica. Agora, a questão é que no nosso sangue, aqui dentro do nosso corpo, nós temos o ferro, né? O que dá a cor vermelha para o nosso sangue é justamente a molécula de ferro na nossa hemoglobina. Então, quando nós falamos da influência de Marte, ela pode ocorrer justamente porque o elemento ferro, que está ligado ao planeta Marte, está dentro do nosso corpo. E é interessante, por exemplo, que a diferença que existe entre o sangue, né, do ser humano e de outros animais com, por exemplo, a seiva das plantas, é que a molécula metálica que há nas plantas é o magnésio, que é um outro elemento. Então, há uma série de correspondências dos elementos simbólicos dos planetas, né, astrológicos, com elementos que há no nosso corpo. E é isso que permite que as influências espirituais desse planeta tenham realmente
algum efeito sobre nós. Mas vamos prosseguindo aqui essa temática quando o Leadbeater nos fala sobre a divindade do sistema solar, né? Que é um tópico realmente interessantíssimo, né? E vamos com calma aqui, temos muita coisa a estudar nesse livro. O Leadbeater nos fala a respeito da divindade do sistema solar. E prossegue ele. O estudo do oculto encara o sistema solar, em toda a sua vasta complexidade, como a manifestação parcial de um grande ser vivente, e todas as suas partes como aspectos dessa manifestação. Muitos nomes lhe têm sido dados, e aqui o lhe está com L maiúsculo, para vocês terem uma ideia. Em nossa literatura teosófica, foi ele descrito muitas vezes sob o título gnóstico de Logos. Logos, o verbo que no princípio estava com Deus e era Deus. Mas agora costumamos referir-nos a ele como a divindade solar, ou também como Deus, ou como quaisquer outras denominações que nós queremos dar a ele. Então, com todos os constituintes físicos do sistema solar, o Sol com sua magnífica coroa, todos os planetas com seus satélites, seus oceanos, suas atmosferas e os vários éteres que os envolvem, tudo isto coletivamente é o seu corpo físico, a expressão dele no plano físico. De modo idêntico, nos mundos astrais coletivos, não somente os mundos astrais pertencentes a cada planeta físico, mas também os planetas puramente astrais de todas as cadeias de nosso sistema formam o seu corpo astral, e os mundos coletivos do plano mental são o seu corpo mental. O veículo por cujo intermédio ele se manifesta nesse nível particular. Cada átomo de cada mundo é um centro através do qual ele é consciente. E, portanto, não só é verdade que Deus é onipresente, senão que Deus está em tudo. Vemos assim que a antiga concepção panteísta se aproxima da verdade, ainda que o seja apenas em parte, pois toda a natureza, em seus diversos planos, não é senão a vestimenta daquele ser, existindo ele, porém, fora e acima de tudo isso, em uma vida que transcende a toda e qualquer definição, e da qual nada podemos saber. Uma vida entre outros regentes de outros sistemas. Assim como todas as nossas vidas estão literalmente dentro dele, e são, em verdade, uma parte dele, assim a sua vida e as das divindades solares, dos inumeráveis sistemas solares, são uma parte de uma vida ainda maior, e da divindade do universo visível. E se há nas profundezas do espaço ainda outros universos, para nós invisíveis, todas as suas divindades, por sua vez, devem fazer parte igualmente da grande consciência una que inclui a totalidade. Esse é um tópico realmente fundamental, meus amigos e minhas amigas ouvintes, que é exatamente sobre a natureza da divindade no nosso sistema solar. Realmente é uma concepção que está nos nossos corações e que não pode realmente ser extirpada, de que esse mundo que nós estamos vivendo, e mesmo também os planos invisíveis, espirituais, eles são uma emanação de uma consciência superior. Uma consciência que está muito além das nossas considerações pessoais. Mas, ao observar esse imenso universo que hoje em dia vai sendo descortinado como ainda mais abissal pela ciência da astronomia, e vai revelando, que, por exemplo, a nossa galáxia tem cerca de 200 bilhões de sóis, nós ficamos impressionados com tudo isso. E apesar disso,
e das grandes distâncias que separam as estrelas, nós habitamos uma célula desse grande universo. E essa célula é exatamente o sistema solar. E Madame Blavatsky, antes de entrar em suas considerações sobre os fundamentos, né, os princípios que regem a doutrina secreta, ela faz um aviso bastante contundente de que tudo que ela escreveu na doutrina secreta sobre todo o desenvolvimento do nosso sistema se refere ao nosso sistema de mundos, né? Ou seja, ao nosso sistema solar e ao que é visível ao redor dele. Ou seja, a doutrina secreta de Blavatsky e tudo que é comentado ali se refere à gênese, à cosmogonia do sistema solar. E apesar dela usar a palavra universo muito, né, muitas e muitas vezes na doutrina secreta, realmente quando ela se refere ao universo, ela está falando sobre o nosso sistema solar, que é o nosso lar no universo, que é o local onde nós vivemos, ou como muito poeticamente, né, nos colocou São Paulo sobre Deus, né, que nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós temos a nossa existência. Ou seja, existe uma consciência divina nessa célula, que é o sistema solar, né, e que aquilo que nós chamamos de Deus de uma forma tão direta, tão pessoal, na verdade é essa consciência do sistema solar. Ele é que é o demiurgo, ele que é o gerador realmente do mundo que nós habitamos. Ou como diriam os hindus, ele é que é o Brahma, ou é Ishvara, o Deus construtor, aquele Deus realmente que traz a sua influência, construindo os mundos de uma maneira que nós possamos conceber. Então, quando esse sistema solar teve início, o que se iniciou aí foi a própria obra desse Logos, né? Ou o Verbo, como bem mencionou o apóstolo João dentro do seu evangelho. No começo era o Verbo, e a palavra grega para verbo é Logos. No começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? E verbo ou Logos significa vibração ou radiação. É exatamente isso que nós estamos comentando aqui a partir do capítulo do livro de Leadbeater, o mundo das radiações, o mundo das vibrações que nós procuramos sentir, que nós procuramos compreender. Então, a divindade solar, o Logos, é que origina tudo que nós entendemos, que nós sentimos, que nós percebemos. Ele é a origem da nossa vida divina, ele é o grande emanador, é o grande, né, Deus desse sistema que emite as suas vibrações desde o início do sistema solar. Como nos explica a ciência da astronomia, por algum motivo, nesse sistema, nesse lugar do universo, as forças, né, que a ciência imagina que são forças cegas, começaram a juntar a matéria desse sistema, e aí a força da gravidade fez com que surgisse uma estrela brilhante. E o que sobrou, né, se transformou posteriormente nos planetas, nos cometas e outros objetos que estão circulando ao redor do sistema solar. Sabendo que o Sol dentro do sistema solar, ele é 99% da energia e da própria matéria do sistema. Quer dizer,
os planetas e cometas e asteroides e outros objetos que estão circulando o Sol são apenas 1% da matéria e da energia. Quer dizer, a maior parte da energia está nesse Sol. E se vocês estudarem as culturas antigas, vocês vão sempre perceber que o disco solar sempre foi usado para representar a força, o chakra energético de Deus, da onde tudo provém, né? Entre os egípcios, babilônios, sumérios, né? Os povos mais antigos, o Sol sempre foi o símbolo da divindade, né? O Ra, né? Amon-Ra, entre os egípcios, e de uma maneira bastante disfarçada nas religiões modernas, como no cristianismo, também se cultua o Sol como o grande centro de força. É óbvio que a consciência do Logos, a consciência de Deus, está muito além do que os planetas físicos, do que o próprio centro energético que é o Sol. A consciência de Deus está em níveis cósmicos que nós não podemos alcançar, nós seres humanos que somos apenas chispas dessa grande chama que é o verdadeiro Deus, né? Ou o Sol oculto que está por trás do Sol visível. Mas ele é a grande origem desse sistema e nós, obviamente, só podemos evoluir se nós nos ligarmos à sua condição. E, obviamente, como bem falou aqui nesse capítulo Leadbeater, tudo que é físico no sistema solar é o corpo físico de Deus. Todas as emoções, todos os planos astrais que existem no sistema solar são o seu corpo emocional. E todos os planetas mentais, todos os pensamentos são coletivamente a mente, o corpo mental dessa divindade, né? Daí que realmente, como bem comentou o Leadbeater, a ideia de que Deus está em tudo, está na natureza, e que, lamentavelmente, o pensamento teológico cristão tenta chamar isso de uma maneira pejorativa, né, como panteísmo, é uma grande realidade do ponto de vista filosófico, do ponto de vista ocultista. Porque, né, infelizmente, a teologia caminhou em uma outra direção, né, mas a nossa relação com a divindade ela é direta, ela não é secundária. Ou seja, se nós quisermos encontrar a Deus, basta nós olharmos, sentirmos as suas obras, a beleza que existe na natureza, a sua harmonia, as suas forças, mesmo aquelas manifestações que parecem negativas e violentas, elas são a demonstração dessa inteligência cósmica que está por trás de tudo. E o nosso destino espiritual também está ligado, obviamente, a essa divindade, porque dele nós viemos e a ele nós nos retornaremos. Nós estamos peregrinando aqui nesse mundo e o nosso estágio atual não é tão atrasado assim como muitos podem supor, porque as chispas divinas elas usam as diversas formas, né, dos reinos da natureza para se manifestarem, né? E só para completar esse tópico, na verdade Deus, o Logos, Alá, Brahma, Ishvara, né, ou o nome que vocês quiserem dar, o Gadu, o grande arquiteto do universo, o grande geômetra do universo, o nome que vocês quiserem dar, ele é a grande cabeça de uma grande hierarquia. E a palavra hierarquia quer dizer o governo sagrado, o grande exército de Deus, dentro do qual nós estamos alistados, nós fazemos parte. E de Deus, após essa grande potência cósmica que é o Logos solar, abaixo dele existem
os chamados logos planetários, existem os grandes Dayan Chohans, os senhores da luz, que são conhecidos no cristianismo como os arcanjos, e vem descendo toda essa hierarquia, as 9 hostes arcangélicas, chegando até os anjos e até que chega ao nível humano. Nós também fazemos parte dessa grande hierarquia, e abaixo de nós há, obviamente, seres, infra-humanos que também estão dentro dessa hierarquia. E todos esses seres trabalham coletivamente para que os grandes arquétipos, os grandes ideais divinos venham a se manifestar. Ou seja, nós seres humanos, apesar de nós termos esse grande princípio do livre-arbítrio, nós temos um papel a desempenhar dentro da economia cósmica. E esse estudo que nós estamos fazendo e outros, obviamente, serve exatamente para que nós nos localizemos dentro desse esquema, para que nós percebamos que as nossas influências e as influências que nós recebemos, todas têm um aspecto inteligente por trás. Nada está acontecendo por acaso, e nem os nossos queridos amigos e amigas estão ouvindo esse programa por acaso. Tudo tem a sua lógica, tudo tem a sua razão, e todos nós estamos caminhando dentro desse sistema. Eu vou fazer uma pequena pausa e colocar aqui uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo, e voltaremos em seguida aqui com o programa Lux Esotérica, fazendo o estudo dos capítulos do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater. Até daqui a pouquinho. Voltamos ao vivo, amigos e amigas ouvintes, depois dessa mensagem aqui da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM, dando continuidade aqui ao estudo do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater. Agora, na sequência, nós vamos falar sobre os centros de vida, ou seja, todos aqueles fundamentos que nos dão a compreensão de como o sistema solar se manifesta e como ele se organiza. Ora, cada um desses tipos de matéria no corpo astral da divindade solar é, de certa forma, um veículo separado, podendo ainda ser considerado como um corpo astral de um regente subsidiário ou ministro, que é, ao mesmo tempo, um aspecto da divindade do sistema, como que um gânglio ou centro de força nela. Em verdade, se esses tipos diferentes entre si, se existem tipos diferentes entre si, é porque a matéria que os compôs originariamente surgiu por intermédio desses diferentes centros de vida, e a matéria de cada tipo é ainda o veículo especial e a expressão do regente subsidiário através do qual adveio. De modo que o mais simples pensamento, movimento ou alteração nele, seja qual for, se reflete instantaneamente, de uma ou de outra forma, em toda a matéria do tipo correspondente. Naturalmente, cada tipo de matéria tem suas próprias afinidades peculiares e é capaz de vibrar sob influências que provavelmente não produzirão repercussão alguma nos outros tipos. E prossegue Leadbeater. São 7 os tipos os quais deram os astrólogos nomes de planetas. Cada tipo se divide em 7 subtipos, pois cada planeta pode não ser praticamente influenciado ou pode sê-lo predominantemente por algum dos outros 6. Além dos 49 subtipos assim obtidos, há grande número de possíveis permutações e combinações de influências, muitas vezes tão complexas que não é fácil tarefa acompanhá-las. Nada obstante, isso nos permite um sistema de classificação,
de acordo com o qual podemos ordenar não somente os seres humanos, mas também os reinos animal, vegetal e mineral, assim como a essência elemental que os precede na evolução. Isso é realmente também um tópico muito interessante, que guarda uma realidade, uma verdade muito profunda, meus amigos e amigas ouvintes aqui da Esotérica FM e amigos associados e simpatizantes da loja Esotérica Virtual, porque se refere justamente sobre a hierarquia divina, né? Como que se organiza a hierarquia que vem dessa palavra, desse grande centro de vibração que é Deus, que é o Logos solar. Porque diante do trono de Deus existem 7 grandes consciências, né? Ou 7 grandes logos, né? Ou verbos menores, chamados na teosofia, né? Como indicou Blavatsky e outros autores, de logos solares, né? E são a partir desses 7 logos solares que existe a regência dos planetas, que eram os 7 planetas sagrados tradicionais da astrologia. E também há que se saber que um desses logos que são planetários, ou seja, dos 7 espíritos que estão diante do grande trono da divindade, eles podem influenciar mais do que um único planeta físico, porque a nossa ciência haverá de descobrir ainda que existem 12 planetas ativos no nosso sistema solar, e não só esses planetas que foram descobertos até o momento, né? Os 7 planetas sagrados, na verdade, são aqueles grandes espíritos universais que estão logo abaixo da divindade, e eles estão em direta correspondência com os 7 chakras do corpo humano, e assim sendo estão em correspondência com as 7 grandes glândulas do corpo do ser humano, que nada mais é do que uma imagem holográfica desse esquema. E isso é que permite as influências astrológicas funcionarem. E é por isso que muitas pessoas não entendem toda a simbologia da astrologia, porque quando se fala que um planeta está em tal ou qual posição no nosso mapa, na verdade o que quer se dizer ali é se há uma maior ou menor influência daquela energia, daquele logos planetário na nossa própria organização pessoal. Assim, quando uma pessoa nasce, por exemplo, nesse mês, né, que é o meu mês de aniversário, né, no signo de Virgem, né, isso não quer dizer exatamente, né, o meu signo solar, que é a linguagem da astrologia, não quer dizer que o Sol esteja exatamente sobre a constelação de Virgem, como inclusive os nossos amigos, né, astrônomos, entre os quais eu me incluo, né, porque eu sou astrônomo amador, né, não tenho graduação superior nesse campo, mas já atuei de forma amadora nesse campo. Eu sei que exatamente o Sol não está exatamente na constelação de Virgem nesse momento, inclusive porque ele está 30 graus fora dessa constelação, estaria num outro signo, né? Mas a astrologia, na verdade, ela fala de um grande biorritmo do sistema solar, aonde numa determinada época do ano, em que o nosso planeta está numa certa posição em relação ao Sol, e obviamente que essa posição é uma posição relativa, então a pessoa que nasce no chamado signo de Virgem, ela recebe uma maior influência de um desses 7 grandes centros, né, planetários do sistema, que no caso é o do planeta Mercúrio. Então a pessoa fica com uma série de características que são impressas diretamente na constituição do seu corpo físico, do seu corpo astral, do seu corpo mental, de toda a sua constituição.
Daí que a pessoa de Virgem tem um certo comportamento, né? Que é mais assim, uma pessoa perfeccionista, pessoa que gosta de detalhes, que é uma pessoa assim meio carrancuda, meio chata, né? Pelo menos é isso que dizem dos virginianos. Ou aquela que nasce num signo diferente, por exemplo, num signo de Áries, por exemplo, que é o primeiro signo, que recebe mais a influência de Marte, né? Ou do logos planetário, né? Que está por trás do planeta Marte. Então fica sendo uma pessoa mais impulsiva, fica sendo uma pessoa mais ativa, uma pessoa com muita energia para atividades externas, para animar as pessoas e tocar grupos e tudo mais. Isso acontece não é porque aquele planeta físico, que é o planeta Marte, está lá numa certa posição ou a Terra está numa posição em relação a ele, mas porque a influência do espírito planetário, do logos planetário que está ali, influencia diretamente a pessoa no seu nascimento, e isso muda a característica dos hormônios, dos sais que estão no nosso corpo, e isso, de certa forma, mudando a nossa estrutura bioquímica, a pessoa, né, dificilmente é quem estuda realmente a profundidade da astrologia vai ver que realmente tem muita verdade naquele sistema. Se bem que quando chega naquele campo das previsões, há, obviamente, muita dificuldade. Então, esses 7 espíritos planetários são a razão e são abaixo da cabeça dessa grande hierarquia cósmica, do verdadeiro reino de Deus, né? A partir deles vão se derivar 7 grandes influências, que são chamadas os 7 grandes raios, os chamados 7 raios. Inclusive a nossa própria chispa divina, ou mônada, né, ou espírito, quando ela é emanada do seio da divindade, né, do logo solar, ela passa por um desses 7 grandes espíritos, e é por isso que se menciona que cada um de nós pertence a um dos 7 raios, né? Nós somos influenciados espiritualmente por uma desses grandes seres, que abaixo deles se desenvolve uma grande série de hostes, né, arcangélicas e angélicas, que também nos influenciam. Mas prosseguindo aqui, né, no que nos menciona o Leadbeater, vamos continuando, né? Nos primeiros dias do estudo teosófico, estávamos sob a impressão de que esse plano funcionava sem variações até sua meta final, e de que aqueles mestres voltavam a integrar-se na divindade solar através do mesmo regente subsidiário ou ministro de que originariamente procediam. Investigações posteriores convenceram-nos de que essa ideia deve ser modificada. Sabemos agora que multidões de egos de tipos diferentes seguem juntos para um objetivo comum. E isso que ele está mencionando é o fato de que, se nós fomos emitidos pelo logo solar enquanto mônadas, então nós temos um determinado raio, se imaginava no começo desses estudos que a pessoa deveria se desenvolver através daquela linha para então retornar à divindade por aquela linha. Aí se percebeu que, por exemplo, uma pessoa que é do 6º raio ou do 2º raio, ela pode, num certo momento, começar a atuar como um ego, né? Uma mônada do 1º raio, e ali atingir o seu desenvolvimento por aquele raio. Até se percebeu que há uma tendência muito grande que todos os egos, no final da sua evolução como seres humanos, né, para entrar num reino superior, o reino dos mestres, o reino super-humano, se adote as características do 1º raio, né? O raio branco, o raio do poder, né? Porque realmente há uma grande força, obviamente, nesse raio, apesar inclusive do nosso sistema solar como um todo, né,
se nós fôssemos falar do nosso logo solar, que apesar de ser infinitamente grande em relação a nós, mas ele é um entre bilhões de seres cósmicos, né? Nós estamos muito aqui embaixo, mas ele também está muito abaixo de uma outra gradação que é cósmica, né? Então ele também, o logo solar, tem o seu raio, que é o segundo raio, né? O nosso sistema solar, o nosso logo solar, a nossa divindade do sistema solar é do segundo raio. Daí que há uma certa facilidade, por exemplo, aqui no planeta Terra, de nós termos religiões ligadas ao segundo raio, os grandes instrutores espirituais, que são professores, que são filósofos, que são grandes instrutores. E isso tem a ver com a sua ligação com essa energia do segundo raio que, de uma certa forma, predomina no sistema solar, né? Então, nós podemos continuar aqui quando Leadbeater menciona: assim, cada mestre vem a ser um centro do que se pode descrever como um grande organismo, uma vez que os seus discípulos são verdadeiramente partes dele. Quando pensamos que ele mesmo é, por sua vez, parte de um mestre mais elevado, chegamos à concepção de um poderoso organismo que é uno em sentido exato, embora formado por milhares de egos perfeitamente inconfundíveis. Então isso é muito interessante, que cada um dos grandes mestres da Fraternidade Branca, cada um deles trabalha sobre um determinado raio, ou seja, eles têm características, né? O mestre Moria no primeiro raio, o mestre Kuthumi no segundo raio, o Mahashohan no terceiro raio, e por aí vai. Então, os discípulos desses mestres acabam fazendo parte de um corpo espiritual, que é a sua ligação com esses grandes seres que são os mestres. Agora, obviamente que um mestre, por ele ser de um determinado raio, ele se liga muito fortemente àquele logos planetário do seu raio, e daí que o conjunto de toda essa obra acaba gerando, né, o corpo divino, né, ou aquela que é chamada a Grande Fraternidade Branca, né? E a Grande Fraternidade Branca não é chamada assim por acaso, porque branca é a junção de todas as cores, é a somatória de todas essas características diferentes, né? E o Leadbeater prossegue aqui: esse organismo, né, o conjunto de todo esse esquema setenário, é o homem celeste ou celestial, que surge como resultado da evolução de cada grande raça ou civilização humana. Nele, como no homem terrestre, existem 7 grandes centros, cada um dos quais é um poderoso adepto ou mestre. E o Manu e o Bodhisattva ocupam nesse grande organismo o lugar dos centros do cérebro e do coração, respectivamente. Ao redor deles, e sem embargo não ao redor deles, mas neles e como parte deles, na sua plenitude, na sua glória, sem deixarmos de ser nós mesmos, estaremos nós, seus servos. E esta grande imagem, em sua totalidade, representa a flor daquela civilização particular e inclui todos os que nela atingiram o adeptado, né, ou o grau de mestre. Cada raça raiz é assim representada no seu final por um dos homens celestiais. E eles próprios, essas esplêndidas totalidades, virão a ser, em seu próximo estágio evolutivo, ministros de uma futura divindade solar. Entretanto, cada um deles contém dentro de si homens de todos os tipos possíveis, de modo que cada ministro futuro é, em verdade, um representante não de uma linha, mas de todas as linhas.
quando considerado de um nível suficientemente elevado, vê-se que todo o sistema solar se constitui desses grandes centros de vida e desses ministros e dos tipos de matéria pelos quais cada um deles se manifesta. Então, Leadbeater comenta aqui que exatamente há um grande processo de evolução dentro do nosso sistema solar e que, obviamente, esse desenvolvimento se dá a partir dessas 7 grandes características. O que ele menciona aí é que, obviamente, que entendendo, né, o ser humano como uma chispa divina, as diversas chispas divinas, quando elas surgem, elas recebem uma coloração. Agora, conforme elas vão evoluindo, nós podemos assumir direções diferentes, tonalidades diferentes, e aí fazermos parte, nos integrarmos, né, como ele menciona aí, no corpo dessas divindades, né? Porque se existe um plano nesse sistema solar, esse plano é o chamado plano da evolução. E cada um de nós precisa contribuir com esse plano. Nós precisamos nos encontrar, nós precisamos nos conhecer muito, meus amigos e minhas amigas, porque nós estamos falando aqui do que há de mais elevado, ou seja, o logos solar e os logos planetários são as entidades mais sagradas do sistema solar. Não há nada mais elevado no nosso sistema do que isso. Esses 7 grandes logos solares são emanadores dos 7 grandes raios, dos 7 grandes tipos de arcanjos, que são chefes de hostes arcangélicas, e obviamente que nós temos que nos desenvolver muito para atingir o nível que esses seres estão, porque eles já aprenderam muito nesse caminho. Eles se aprenderam que cada ser humano ou cósmico, ele na verdade é um universo em si. Cada um de nós é uma miniatura do universo e o nosso crescimento depende do nosso entendimento do que nós podemos fazer para contribuir com esse plano de evolução, né? Porque o sentimento que nós vemos no coração das pessoas é de estarem perdidas dentro do universo, sem saber da onde vieram, nem saber quem elas são e nem saber para onde elas vão. Ou seja, não sabe responder as 3 perguntas fundamentais da filosofia, né? Quem nós somos, da onde viemos e para onde nós vamos. Então, cada um de vocês, meus amigos, é livre para tomar essas ideias como válidas ou não, mas vocês saibam que essas ideias vêm de uma tradição muito antiga, que é o ocultismo oriental, como nos foi exposto por Blavatsky, por grandes instrutores do Oriente, né, próximo e distante. Trouxeram essas doutrinas para que nós pudéssemos saber, principalmente, da onde nós viemos, que a nossa origem é divina, que nós viemos de uma origem divina, e ao contrário do que a teologia cristã fez crer nesses últimos 2000 anos da nossa história, nós não fomos criados no sentido mais estrito dessa palavra. Nós fomos, na verdade, emanados. Então, a emanação pressupõe que aquilo que foi emanado é da mesma substância da origem que emana. Então, nós somos da mesma substância que Deus, e a própria escritura cristã diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso só pode ser possível exatamente por essa identidade de emanação, ou seja, dentro de nós está a substância divina. E se nós estamos nos sentindo perdidos, é porque nós não ainda conseguimos perceber
qual é a nossa característica dentro desses 7 raios. Muitas pessoas não sabem nem quais são as suas influências astrológicas, então eu recomendo muito, de forma muito contundente para vocês, que vocês consultem um astrólogo competente e busquem saber quais são as suas energias, mesmo que eles não saibam explicar isso de uma maneira muito metafísica para vocês, meus amigos, mas aquilo que está contido no seu signo solar, no seu ascendente, no seu descendente, na posição da sua lua, dos diversos planetas, tudo isso indica forças que demonstram da onde vocês vieram e qual é o papel, qual é o karma que vocês vão enfrentar nessa existência aqui. Então, vocês saibam bem claramente que nós não estamos realmente num sistema tão livre quanto a gente imagina. As forças estão aí funcionando, começando com a própria divindade, que obviamente emana arquétipos ou ideias superiores num plano muito elevado. Abaixo dele existem esses 7 logos ou grandes espíritos planetários que emitem 7 grandes características, 7 grandes raios, né? E obviamente que não é aqui exatamente o nosso estudo de falar sobre isso, mas o primeiro raio é o raio do poder, o raio da força, do governo. O segundo raio é o raio do amor, da sabedoria, né? Que nos traz grandes instrutores espirituais, né? O terceiro raio é o raio filosófico, o raio da inteligência divina, que nos traz grandes filósofos, grandes pensadores. O quarto raio, né, dos espíritos planetários é o raio onde se dá o centro dessas 7 características. Então ele é chamado o raio artístico, ou o raio onde há o equilíbrio das forças cósmicas, né? E ninguém faz isso melhor do que os artistas, aqueles que se expressam equilibrando as forças. O quinto raio é chamado do raio científico, porque é um raio de uma mente mais concreta, de uma mente mais ligada à objetividade dos fatos. O sexto raio é o grande raio da devoção, da aplicação da emoção para a elevação espiritual. E o sétimo raio, que nós sabemos que está em vigência hoje no planeta Terra, né? E muitos falam aí da chama violeta ou do Conde Saint-Germain, do Mestre Saint-Germain, e que Deus o proteja, Saint-Germain, de todas as bobagens que falam sobre ele. Mas o sétimo raio é o raio da organização, é o raio do ritual, é o raio que a gente vê manifestado hoje no mundo, porque o mundo vai se transformando numa sociedade mais organizada, mais pautada pela ciência, pela ética, pelos códigos, né, pelos métodos, pelos processos de produção, por tudo aquilo que organiza. E isto é verdadeiramente sétimo raio, mais até do que o ritual, como o ritual religioso, o ritual maçônico e outros, que são também uma outra forma de expressar o sétimo raio. Então todos nós estamos, cada um de nós tem um pouquinho desses 7 raios, só que em cada um de nós predomina um desses 7 raios, e juntamente com as influências planetárias, das influências espirituais planetárias, tudo isso cria certas condições para que nós possamos viver. Amanhã nós vamos falar aqui, continuando esse estudo, sobre a influência dos planetas e continuando essa descrição que Leadbeater nos traz sobre o lado oculto das coisas. E vamos encerrando no dia de hoje o programa Lux Esotérica, que hoje tratou de pontos seminais da filosofia esotérica com relação às vibrações, às radiações, e principalmente sobre a divindade solar, sobre a existência de uma grande consciência cósmica dentro
da esfera do nosso sistema solar e que ele é a cabeça da grande hierarquia dos mestres, da qual nós fazemos parte, meus amigos. E depois é secundada pelos 7 grandes espíritos ou logos planetários, e cada um de nós tem uma influência desses 7 grandes seres. Cada um de nós tem que prosseguir num caminho de autoconhecimento até o dia em que nós possamos realmente conhecer qual é o nosso próprio raio e o que nós podemos fazer nesse mundo para auxiliar toda essa evolução. Então agradecemos a paciência, o prestígio, a audiência de vocês, amigos ouvintes da Esotérica FM, amigos e amigas, irmãos e irmãos associados e simpatizantes da loja Esotérica Virtual. Nós iremos encerrar agora o programa Lux Esotérica desta segunda-feira, 14 de setembro, aqui trazendo o mantra do ser interno, encerrando os trabalhos de hoje do programa Lux Esotérica. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, amigos ouvintes da Esotérica FM, associados e simpatizantes da loja Esotérica Virtual. Agradecemos uma vez mais o seu prestígio, a sua audiência e encerramos aqui o programa Lux Esotérica do dia de hoje e vamos retornando aqui à programação normal da Esotérica FM, sempre com muita interatividade, trazendo para vocês o melhor da música da nova era, da world music e todos os estilos musicais da boa música. Até amanhã, quando nós continuaremos aqui o estudo do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, aqui no programa Lux Esotérica. Até a próxima oportunidade, amigos. Namastê.